Nós, reformados, cremos que quando a Bíblia fala, Deus fala. Então, o que nós viemos fazer aqui nessa manhã de domingo é ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Nós temos o costume, todos nós, de dizermos às vezes: poxa, eu queria tanto que meu irmão, minha mãe, meu vizinho estivesse aqui nessa manhã para ouvir o que o pastor disse. Queria tanto que ele participasse disso e pudesse ouvir também. Irmãos, todos aqueles que o Senhor queria que estivessem aqui nessa manhã, Ele trouxe. Todos nós que aqui estamos são exatamente o número exato, nem menos nem mais, do que aqueles a quem o Senhor queria que essa mensagem fosse dada. Então, que nós possamos nos apropriar daquilo que Deus tem a nos dizer nessa manhã. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 17. Eu farei a leitura dos versos 11 ao verso 23. Queria pedir a você que, por favor, acompanhe em silêncio, com reverência, a leitura da palavra do Senhor. Evangelho segundo João, capítulo 17, versos 11 a 23. Deus diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas, agora, vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Apenas aí. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor, do nosso Salvador, nós somos o teu povo, rebanho do seu pastoreio. E estamos todos reunidos aqui nessa noite para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Deus. Nós sabemos que a tua palavra é a verdade, nós sabemos que a tua palavra é fonte de santificação. Então, em nome de Jesus, nada, nem ninguém possa nos distrair nessa manhã, e que atentos nós possamos ouvir a sua instrução, admoestação, correção, encorajamento, e que isso de fato gere transformação no nosso coração. E que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, certamente vocês já leram, ou já ouviram ao menos falar de C.S. Lewis. C.S. Lewis, escritor irlandês, escreveu certa vez a respeito da oração. Orar por alguém é dizer eu te amo em secreto, é amar sem ser visto, sem plateia ou aplausos. Orar é fortalecer o outro, orar é abraçar o outro invisivelmente. Seguindo essa definição, ou segundo essa definição de C.S. Lewis,
O ato de orar por alguém talvez seja a maior e mais suprema demonstração de amor que nós podemos demonstrar a esse alguém. Geralmente, quando nós oramos, se nós seguimos as orientações bíblicas, nós oramos em secreto. Obviamente, no culto solene, no ajuntamento, nós oramos de forma pública. Mas o costume é de que nós oramos em secreto. Então, quando nós oramos em secreto pela vida de alguém, nós estamos orando sem plateia, sem que ninguém saiba, sem que ninguém veja. E nós estamos ali demonstrando o amor que nós temos por aquela pessoa. Irmão, se você tem intercessores, se você tem pessoas que oram pela sua vida, bem-aventurado você é. Se você tem alguém que coloca a sua vida diante de Deus todos os dias, intercede junto ao Pai por você todos os dias, bem-aventurado você é. É uma prova de que essa pessoa de fato se importa com você, tem interesse por você e ama você, quer o seu bem. Capítulo 17 de João demonstra o rei de todo o universo, a brilhante estrela de Davi, o Criador de todas as coisas, orando em favor dos seus discípulos. Algumas horas depois, poucas horas depois, Jesus se dirigiria ao jardim do Getsêmani, onde seria preso, e passaria aproximadamente 16, 17 horas nas mãos dos seus algozes. Ele sabia disso. Jesus sabia disso. Nas próximas 16 ou 17 últimas horas de vida, Jesus seria humilhado, torturado. Aquilo que Isaías 52 e 53 vai nos dizer que ele foi torturado de tal forma que ele teve o seu semblante deformado. Jesus poderia orar por si mesmo, nesses últimos poucos instantes antes da prisão. Jesus poderia intervir por si mesmo. Jesus poderia, por exemplo, orar pedindo a Deus que aliviasse o seu sofrimento. Jesus poderia, por exemplo, orar pedindo a Deus que minimizasse as suas dores, que diminuísse a quantidade de açoites que levaria. Nós sabemos que Jesus foi açoitado com chicotes, com chibatas, que tinham pedaços de ossos de animais na sua ponta. E cada vez que ela era batida, então, nas costas do Senhor, quando era retirada, ela trazia junto um naco de carne. Jesus podia orar para que Deus lhe desse algum tipo de alívio. Nós sabemos que Jesus foi pregado numa cruz com cravos de aproximadamente, segundo os historiadores, 17 centímetros. Jesus podia orar, talvez, para que esses cravos fossem um pouco menores, um pouco mais finos, para que o ferissem menos. Mas Jesus passa os seus últimos momentos orando pelos seus discípulos, orando pela sua igreja, orando por aqueles que o Pai lhe deu. Qual é a importância dessa oração, irmãos? O que fez com que Jesus investisse esses últimos momentos, antes do seu sofrimento, orando pela igreja? Em favor de que Jesus orava? Qual era o objetivo de Jesus nessa oração? O que preocupava tanto a Jesus? O que Jesus queria que acontecesse com a igreja? E por isso ele coloca então a igreja diante do Pai em oração. É o que o texto que nós temos diante de nós, versículos 11 a 23, irá nos responder. Se você abrir o Evangelho de João, do capítulo 14 ao capítulo 17, você verá aqui o último discurso de Jesus. Mas no capítulo 17, especificamente, a última oração de Jesus. Dos versículos 11 ao versículo 23, ainda mais especificamente, os motivos claros pelos quais Jesus orava. Nós vamos ver então, observando o texto, a importância, o impacto dessa oração.
A pergunta-chave, quando nós olhamos para o texto, é para que ou por que Jesus ora? Qual é o interesse de Jesus na sua igreja? O que Jesus quer que aconteça com a sua igreja? Qual é o motivo, a razão de uma oração nesse momento da sua vida em favor da igreja? O texto, então, nos responderá. O tema da mensagem é a conduta da igreja do Senhor de acordo com a intercessão que Ele mesmo faz em favor dela. Jesus ora para que a igreja seja assim. A igreja precisa andar assim. Se Ele morreu por essa igreja, e se Ele considerava tão importante que Deus ouvisse a sua oração e guardasse a sua igreja dentro daquilo que Ele dirá, a igreja precisa andar assim. Eu dividi, então, essa exposição em 3 blocos, em 3 enunciados, para que fique mais fácil a nossa compreensão. O primeiro bloco vai dos versos 11 ao verso 16, e o enunciado é: o Senhor Jesus intercede para que a sua igreja não seja contaminada pelo mundo. Então, nos seus instantes finais, antes da sua prisão, se é que houve algum momento de refrigério, nos últimos momentos de refrigério, Jesus ora para que a sua igreja não seja contaminada pelo mundo. Eu tomo como base os versículos 11 a 16. Vamos lê-los novamente? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Apenas até aí. Então, o primeiro motivo de oração, aquilo que Jesus considerava mais importante, pouco antes da sua morte, pouco antes do seu suplício, é rogar ao Pai para que a igreja não seja contaminada pelo mundo. Irmão, Jesus vai dizer aqui de forma literal: Pai, até esse momento eu estava no meio deles, mas a partir daqui eles estarão só. Qual era a preocupação de Jesus aqui, irmãos? A preocupação de Jesus é que a sua ausência física, corpórea, trouxesse à igreja uma contaminação. Porque enquanto Jesus estava no mundo, ele diz isso aqui nesse bloco, enquanto ele estava no mundo, ele os guardava. Enquanto ele estava no mundo, os discípulos andavam nos seus passos, nas suas pegadas. Enquanto ele estava no mundo, de forma corpórea, de forma física, 100% homem, muito embora sem jamais ter deixado de ser 100% Deus, Jesus caminhava e os seus discípulos caminhavam juntos, eles comiam juntos. Eles descansavam, repousavam juntos, dormiam juntos. Eles compartilhavam da palavra de Deus juntos na sinagoga ou nos seus momentos de oração privada, particular. Eles viajavam juntos, eles pescavam juntos. Então Jesus tinha um controle, Jesus tinha um controle sobre esses homens. Esses homens andavam nas suas pegadas, esses homens repetiam aquilo que Jesus fazia. Havia uma espécie de bolha que protegia esses homens, porque Jesus estava ali. Eles olhavam para ele, eles viam Jesus e repetiam o que Jesus fazia. Mas poucas horas após essa oração, Jesus não mais estaria com eles. Aqueles homens estariam como ovelhas que não têm pastor. Aqueles homens talvez fossem dispersados. Quando nós vemos Jesus no Sinédrio, o texto sagrado só faz menção a respeito de 2 ou 3 discípulos. Nós não ouvimos mais falar dos outros naquele momento da história. Quando da crucificação, o texto sagrado nos fala de 2 ou 3 discípulos. Todos os outros, se ali estavam, o texto sagrado não faz menção deles. Veja que Jesus antevia o que poderia acontecer. Jesus então clama ao Pai, pede ao Pai: Senhor, não permita que eles sejam contaminados.
O mundo os cercará, Satanás colocará armadilha diante deles. O secularismo, o pragmatismo, tentará os abraçar, o relativismo tentará os abraçar. Quem sabe Jesus não pensava aqui, dentro dessa filosofia do relativismo, que pouco depois da sua morte, alguns chamariam os discípulos e diriam aos discípulos: olha, esse Jesus que vocês creem e que vocês diziam que ressuscitaria, isso é uma bobagem. Isso não é uma verdade absoluta, você não tem como provar isso. A fé é algo que está dentro da sua mente, dentro do seu coração. Não é algo palpável, tangível, não é algo que você consiga provar, pegar. Você consegue pegar essa fé? Você consegue ver Jesus hoje, esse Jesus que nós falamos, que cremos? Você consegue ver esse Jesus hoje? E seria muito fácil, então, seduzir os discípulos, como de fato, irmãos, dias depois, 3 dias depois, nós veremos os discípulos, 2 deles descendo para Emaús. Vocês vão se lembrar desse texto. Um terceiro homem surge do nada, passa a andar com os 2 e começa a conversar com os 2, e o dia já vai caindo, a tarde já vai caindo, já vai virando noite. E aqueles homens, então, esse terceiro homem que chega diz a eles: o que vocês têm? Vocês estão com semblante cabisbaixo, desanimados? E aqueles 2 homens: é porque a gente cria que... Você não é daqui? Você não sabe de nada que está acontecendo aqui em Jerusalém? Aí eu: não, mas me conta, fala. E os 2 discípulos: é porque aconteceu isso, isso e isso. Nós críamos que Jesus era o Salvador, mas ele foi pregado numa cruz, enfim. E foram descendo para Emaús, conversando sobre isso, cerca de 13 quilômetros, conversando sobre isso. E ao final da caminhada, Jesus vira para eles e diz: como é que vocês não perceberam até agora que sou eu que vim caminhando com vocês até aqui? E aí um vira para o outro e fala: rapaz, agora faz sentido. Porque enquanto nós conversávamos, andávamos, o meu coração ardia. Então ele é de fato Jesus. Essa é a preocupação de Jesus na oração, irmãos. A sua morte, a sua ressurreição estava tão próxima. Tinha acontecido há tão pouco tempo, questão de horas. Mas alguns dos discípulos já tinham perdido de mente. Já tinham se distraído a tal ponto de andar com Jesus e não perceber que aquele homem que estava com eles era, de fato, Cristo Jesus. Aqui eles seguiram durante pelo menos 3 anos, ou cerca disso. Alguns começaram depois. Essa é a preocupação de Jesus, que o mundo se contamine, que nós esqueçamos quem Jesus é, que os seus discípulos, primariamente, o texto foi escrito para eles. Se esqueçam de quem Jesus é e sejam contaminados pelas coisas desse mundo. Irmãos, existem milhares de possibilidades para que a igreja do Senhor se contamine com as coisas desse mundo. Essa oração que Jesus faz, ela é absolutamente oportuna, necessária e atual. Ela rompeu aí a barreira desses 2000 anos e chegou até o dia de hoje, na cidade de Bento. Por quê? Porque nós estamos sendo assediados em todo o tempo. Porque a todo tempo falsos mestres tentam contaminar a igreja, tentam trazer para dentro da igreja doutrinas satânicas, diabólicas. A todo tempo essas doutrinas maléficas tentam ensinar à igreja que o sacrifício de Cristo não é suficiente. Que nós devemos, por exemplo, naqueles dias, e você verá isso na carta aos Gálatas, você verá isso na carta à igreja de Corinto, você verá isso na carta à igreja de Filipos, naqueles dias os judaizantes, anulando o sacrifício de Cristo e dizendo que os crentes, os cristãos, deveriam novamente respeitar as ordenanças judaicas, as festas judaicas, especialmente a guarda do sábado, a dieta, abrindo mão de alguns alimentos e a circuncisão, naqueles dias. Hoje, nós vemos a contaminação no sentido de que nós devemos talvez oferecer sacrifícios financeiros. Não é isso que a gente vê por aí? Fazer uma oferta, campanhas, constranjam Deus a atender o seu pedido. Vamos fazer uma campanha para arrumar uma namorada ou um namorado na segunda-feira. Na terça-feira, uma campanha para conseguir um emprego. Na quarta-feira, uma campanha para libertação. Que libertação é essa?
Pois se o meu Senhor morreu na cruz do Calvário para que eu fosse liberto, qual é essa outra libertação que ainda precisa ser feita? Mas tem muitos que estão sendo seduzidos por essas falácias. Cristo está orando aqui em favor da sua igreja. Senhor, não deixe que a igreja seja contaminada por essas bobagens. Superstição, irmãos. Os crentes de Colossos, naqueles dias, pouco depois da morte de Jesus, poucas décadas depois da morte de Jesus, os crentes de Colossos iam prestar culto a Jesus e estavam adorando a anjos. Eles viam anjos voando por todo lugar, igual a música do padre, anjos voando por todo lugar, em cima do povo, em cima do altar, adorando a anjos. Hoje nós vemos cristãos, pseudo-cristãos, lendo horóscopo, acreditando em superstição, julgando na loteria, não é isso? Assistindo novela, acreditando em coaches. De vez em quando eu recebo lá no meu WhatsApp um videozinho de 30 segundos de algum coach dizendo, com um microfone como esse aqui na boca, com a multidão ouvindo, dizendo, você merece o melhor dessa terra. Você é a menina dos olhos de Deus. Você tem valor diante de Deus. Uma igreja contaminada, irmãos. Uma igreja que não entendeu a essência do Evangelho. Nós temos valor diante de Deus? Temos, claro que temos. Tanto que o Senhor, o Filho de Deus, morreu por nós. Claro que nós temos valor diante de Deus. Mas todo valor que nós temos diante de Deus é porque existe uma cruz plantada na nossa frente. É porque existe um fio de sangue descendo nessa cruz. É porque existe nacos de pele, de carne, de suor descendo nessa cruz que está na nossa frente. Nós estamos atrás dessa cruz. E aí é que está o nosso valor. Mas muitos estão se contaminando. Muitos estão se deixando levar por essas falácias. A palavra de Deus diz que a igreja do Senhor receberia poder ao descer sobre ela o Espírito Santo. E que ela seria então testemunha do Senhor. Na Judéia, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E a igreja até essa disposição de poder contaminou. Até isso a igreja contaminou. A gente vê pessoas por aí dizendo que tem poder para fazer isso, para fazer aquilo, inclusive para converter alguém. Então nós falamos aqui, pedimos a pessoa que vem à frente, a pessoa vem à frente, eu coloco a mão na cabeça dela e ela está convertida. Pode sair daqui e viver da maneira como você quiser, porque você está convertido, você é um crente, você está salvo. Isso é contaminar a igreja, isso é agir com a emoção das pessoas, isso é não se preocupar com a alma das pessoas, com a vida espiritual das pessoas, isso é se preocupar com números, com balanços financeiros, balanço de membresia, balanço numérico, enfim. A igreja está contaminada. De fato, nós recebemos o poder, nós recebemos esse poder de pregar o Evangelho, de compartilhar as boas novas do Evangelho. Mas isso se dá pela ação sobrenatural do Espírito Santo, não de nós. Nós somos semeadores. A única coisa que está sob a nossa responsabilidade é pregar o Evangelho. Então nós não podemos nos contaminar. Pastor, mas como que nós não vamos contaminar? Nós estamos vivendo nesse mundo. O mundo é aqui que eu tenho os meus relacionamentos, meus negócios, enfim, irmãos, é como Jesus está dizendo aqui, no versículo 15, não peça que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Irmãos, nós devemos odiar esse mundo. Eu sei que a palavra odiar é uma palavra muito forte, mas nós devemos odiar esse mundo. O sistema desse mundo, o príncipe desse mundo, o rumo desse mundo, o cristão deve odiar. Ou nós odiamos esse mundo, ou Deus nos odiará.
Nós não somos daqui, irmãos. Nós devemos servir o mundo. Pregar o evangelho ao mundo, servir ao mundo. Esse é o papel da igreja. Não o papel principal, servir ao mundo, né? O papel principal da igreja é pregar o evangelho. Mas nós devemos também servir ao mundo, cuidar dos desvalidos. Sem dúvida nenhuma. Mas nós devemos odiar o mundo. Nós não podemos nos contaminar com as coisas desse mundo. E esse é o primeiro motivo de oração do Senhor Jesus. Mas existem mais dois motivos, pelo menos. E o segundo vai dos versos 17 ao verso 19. E o enunciado é: o Senhor Jesus intercede para que a sua igreja viva em santidade. Eu tomo como base os versículos 17 a 19. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Apenas até aí. Então a primeira oração do nosso Senhor é para que a igreja dele, os discípulos dele, sejam incontaminados, que Deus não permita que a igreja seja contaminada, que eles se contaminem. E a segunda oração é para que a igreja viva em santidade. Veja, parece ser a mesma coisa, mas não é. Longe disso. Uma coisa é você não se contaminar, ponto. Outra coisa é você se santificar. Jesus está orando aqui para que a igreja do Senhor, para que os seus discípulos não fiquem estagnados. Para que a igreja não se preocupe apenas em não se contaminar. Porque se fosse apenas para a igreja não se contaminar, a fórmula seria mais fácil. A igreja poderia fazer, por exemplo, como fazem nos mosteiros, as freiras, que vão para um lugar isolado, distante do mundo, né? E vivem ali, isoladas de todo mundo. Não é isso que Jesus está pedindo. Jesus está pedindo que no meio do mundo, vivendo aqui, nós não sejamos contaminados e nós cresçamos, avançamos e vivamos em santidade. A igreja pode não se contaminar e mesmo assim permanecer longe do ideal divino, como acontece com os eremitas, ermitões, monges, enfim. Santidade, irmãos, é mais do que se isolar. Santidade é uma escalada de virtudes e ações que fazem com que o povo de Deus se pareça cada dia mais com o Senhor Jesus. Então Jesus está pedindo aqui, orando aqui ao Pai, dos versículos 17 ao versículo 19, Pai, faça com que a tua igreja cresça em santidade, santifica-os na verdade, e Ele dá a fonte. Ele nos mostra onde nós buscaremos isso, onde nós encontraremos isso, que é nele mesmo, porque Ele é a verdade. Enquanto todos os outros líderes de todas as religiões disseram, ali é o caminho, ande por ali. Essa é a verdade, siga essa verdade. Não é assim? Jesus Cristo, nosso Senhor, apontou para o próprio peito e disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então o que ele está pedindo a Deus aqui, a Deus Pai, é que a igreja, que os discípulos entendam isso e vivam numa crescente de santidade, que sejam transformados dia a dia por meio da verdade, que é a palavra, o verbo encarnado, a palavra revelada a nós. O que Jesus está pedindo aqui é que os seus discípulos não se conformem com esse século, com o presente século. O que Jesus está pedindo aqui a Deus Pai é que Ele dê poder, dê força aos seus discípulos, para que a cada dia mais eles se pareçam com o Senhor Jesus. Irmãos, a santificação é um imperativo, é uma ordem. Se você é um crente no Senhor Jesus, e se você, alguém orou aqui, eu não vi quem orou, estava de olhos fechados, mas alguém disse isso na oração. Pai, que nós sejamos nessa semana que começa, melhor ou pequemos menos do que nós pecamos na semana passada. Não foi orado aqui agora há pouco? Isso é santificação, irmãos.
Santificação é não se contentar com o estado espiritual em que você se encontra hoje. Santificação é subir uma escada, degrau por degrau, cada dia um degrau, e cada dia se parecendo mais com o Senhor Jesus. Se hoje você pecou 5 vezes, e não há homem que não peque, nós vamos pecar? Não deveríamos, mas vamos pecar? Aliás, deixa eu até abrir um parêntese aqui, que eu vi certo dia desses, alguém dizendo, numa oração, que o Senhor perdoa os nossos pecados, eu não queria pecar, mas eu sou escravo do pecado e... Nós somos escravos do pecado? Nós não somos escravos do pecado. Cristo nos libertou. Cristo nos comprou. O sacrifício de Cristo, e aí é para aula, escola dominical, para mais nova criancinha que tiver aqui. Se tiver de resumir o que foi o sacrifício de Cristo, o sacrifício de Cristo foi um resgate. O sacrifício de Cristo foi um resgate. Cristo não nos tomou das mãos de Satanás à força. Cristo não fez isso. Porque senão Deus estaria sendo conivente com o nosso pecado. A palavra diz que se pecar, aquele que pecar, certamente morrerá. Então alguém tinha de morrer. Alguém precisava morrer. Porque a palavra de Deus não volta atrás. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então alguém precisava morrer. Então Cristo não nos arrancou, como alguns gostam de dizer, das mãos de Satanás, como um mártir, como um valente guerreiro, nos arrancando das mãos de Satanás. Não. Cristo pagou o preço do nosso resgate. Preço de cruz, preço de sangue. Mas nós somos comprados. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós temos um dono, continuamos tendo um dono, mas o nosso dono agora é o Senhor, não mais o pecado. Nós vivemos ainda na presença do pecado e sob a influência do poder do pecado. Aí sim, nós não podemos não pecar. Não posso não pecar, e como diria Calvino, nós não podemos não pecar. É impossível a nós deixar de pecar. Nós vamos pecar sim. Mas esse é o processo de santificação. Você pecar hoje menos do que você pecou ontem. Existem erros, falhas, pecados recorrentes que nós cometemos e que nós podemos sim vencer. A melhor prova de que nós não somos escravos do pecado é que existem pecados que você cometia e não comete mais. Ou que você cometia com frequência e hoje comete com bem menos ou bem menor frequência. Essa é uma prova de que nós não somos escravos do pecado. Então esse é o processo de santificação. É você trabalhar o seu coração pela ação do Espírito Santo de Deus, os meios de graça, para que você peque hoje menos do que pecou ontem. Para que você peque amanhã menos do que você pecou hoje. Existem pecados, irmãos, que eles estão fora do nosso poder de controle. Estão fora do nosso poder de controle. Os pecados da mente, pensamentos pecaminosos que passam na nossa mente, quando nós assustamos, eles já vieram, já passaram. Mas existem vários outros pecados, uma lista enorme, interminável de pecados, que nós temos como evitar. Sim, dependendo da nossa ação. Nós somos impelidos, levados a pecar. Esses aí a gente consegue interromper. Se aí no impulso você consegue falar, não, isso não é para mim, eu não vou, não quero, não vou fazer. É a oração de Jesus se confirmando na sua vida. Cada vez que você diz assim, eu queria fazer isso, mas eu não vou fazer, porque isso é pecado. Isso vai contra a lei de Deus, eu vou magoar o meu Senhor se eu fizer isso. É a oração de Jesus se confirmando na sua vida. Deus ouviu a oração de Jesus. Porque tanto os discípulos, quanto a igreja do Senhor, que viria depois, tem crescido em santidade. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Como nós temos conseguido viver uma vida que agrade a Deus, mais próximo do ideal que agrada a Deus. Como muitos dos pecados que nós cometíamos, não cometemos mais. Irmãos, isso é a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, confirmando a oração que Cristo fez em nosso favor.
E é por meio dessa palavra, irmãos, que você tem aberta aí agora diante de você, que os filhos de Deus são santificados. Pois a palavra de Deus, olha que interessante, a palavra de Deus é preventiva contra o pecado. Nós não apagamos incêndio, nós antevemos o incêndio. A leitura sistemática da palavra de Deus, a prática da oração, os meios de graça, eles são preventivos contra o pecado. O salmista escreve assim: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Não porque pequei contra ti, mas para não pecar contra ti. Existe um escritor reformado conhecido, renomado, J. Packer, talvez você já tenha lido, ou Packer, cada um diz de uma maneira, que escreve que por meio da santificação, Deus nos leva progressivamente à forma moral e espiritual que Ele quer que alcancemos. E essa purificação gradativa e intensiva se dá pela nossa obediência à palavra de Deus, ao próprio Deus. Então, quando você se senta no seu quarto, quando você se senta na sua varanda, no seu pátio, com a sua Bíblia aberta diante de você, e começa a meditar na palavra, não lê a palavra, meditar na palavra. Deus está, sem que você perceba, Deus está conformando você, colocando você, trazendo você à forma que Ele quer que você tome. Isso é fantástico, irmãos. Isso é fantástico. Deus Pai ouviu a oração, ouviu e atendeu. Ele ouve todas as orações dos cristãos, né? Mas Deus Pai ouviu e atendeu favoravelmente a oração de Deus Filho. Santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Os discípulos teriam de aprender, então, santificados, a se santificarem, a crescerem em graça, a dar a outra face, a orar por aqueles que os perseguiam, a amar os seus inimigos, para que pudessem impactar a sociedade em que eles viviam. Assim como Deus enviou Cristo no mundo, ele vai dizer isso aí, no versículo 18. Assim como Deus enviou Cristo ao mundo para que Cristo fosse um luzeiro nesse lugar, agora que Cristo não está mais aqui fisicamente, a igreja do Senhor assume a responsabilidade de ser esse farol. É o nosso papel. É a nossa responsabilidade. É para isso que você está aqui. Deus plantou essa igreja nesse lugar para que essa igreja fosse um luzeiro, um farol. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas há ainda um terceiro motivo de oração, um terceiro e último motivo de oração dentro desse bloco, o qual nós estamos meditando. E ele vai dos versículos 20 ao versículo 23, e o enunciado é: então o Senhor Jesus intercede para que a sua igreja viva em unidade. Versículos 20 a 23. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Então a última oração de Jesus, o último motivo de oração, perdão, de Jesus nesse bloco, é de que a igreja dele, os discípulos, vivam em unidade. E é interessante, eu vou começar do fim para o começo, e é interessante que no final do versículo 23, Jesus diz assim: para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então a unidade dos discípulos, a maneira homogênea como os discípulos caminhariam a partir da morte de Jesus, quando estivessem só, ela seria uma prova
para o mundo, um testemunho para o mundo de que aqueles homens eram diferentes. Por quê? Porque aqueles homens viviam em unidade. Irmãos, a oração de Jesus para que a igreja ande em unidade, ela é absolutamente pertinente. Por quê? Porque enquanto estava na terra, enquanto caminhou pela terra, Jesus trazia esses homens junto de si. Poucas vezes, 2 ou 3 vezes, você verá Jesus chamando 2 ou 3 dos seus discípulos, aqueles mais achegados a ele, Pedro, Tiago e João, para conversar em secreto. Na maioria das passagens, os 12 estão com ele. Os 12 caminham com ele. Mas agora Jesus não estaria mais ali, a partir da sua prisão. Jesus não estaria mais com eles. E não havia um líder entre eles. Ao menos não um líder formal. É certo que Pedro se impôs sobre os 11, por conta da maneira como ele era. Alguém mais atuante, alguém mais proativo. Pedro se impôs certamente sobre os 11. Mas não houve algo formal. Os irmãos vão se lembrar de Jesus confrontando a Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. Quando a resposta de Pedro vinha que amava, ele dizia, então apacenta as minhas ovelhas, alimenta os meus cordeiros, enfim. Mas nem mesmo esse diálogo constitui em uma indicação formal de que Pedro fosse o líder dos 12. Está mais ligado à teologia romanista, de que Pedro era o grande líder, tanto que se constituiu Papa tempos depois. Romanista, Igreja Católica, teologia católica romana. Está mais ligado à teologia católica romana. Não havia um líder formal entre os 12. Então Jesus, também preocupado com isso, e talvez se lembrando dos episódios passados, como por exemplo, o episódio em que a mãe de 2 deles chama Jesus e diz, quando o Senhor for assunto aos céus, estiver sentado no seu trono, deixa que meus filhos se sentem um à sua direita e à sua esquerda. Talvez se lembrando desse tipo de episódio, ou talvez se lembrando do episódio no Monte da Transfiguração, quando alguns dos discípulos, os irmãos vão se lembrar dessa passagem, estavam ali Elias e Moisés junto a Cristo, representando a lei e os profetas, e alguns dos discípulos vivendo aquele momento absolutamente extraordinário, fora do comum, Elias e Moisés ali, no alto do monte, conversando com Jesus. E alguns discípulos dizem, então, mestre, vamos ficar por aqui? Vamos armar tendas aqui? Não vamos descer, não. Lá embaixo a coisa está feia. Lá embaixo os discípulos estão... Lá embaixo os seus seguidores estão com fome, estão doentes. As pessoas precisam de pão, as pessoas precisam de socorro, as pessoas estão terminando casamento, brigando com os filhos. Estão desesperadas lá embaixo. Vamos ficar aqui em cima, quietinho no monte. Está tão bom aqui. E Jesus diz, mas nós viemos, foi para isso. Foi para acudir essas pessoas que estão lá embaixo. Não para ficar aqui no nosso conforto. Então, talvez lembrando de tudo isso, Jesus roga ao Pai para que Ele dê unidade à igreja. Para que acabe esse sectarismo, essas divisões. Para que se acabem essa maneira de pensar de que cada um dos cristãos, dos discípulos, era alguém independente em si mesmo, porque não é. O mundo trabalha assim. O mundo trabalha seguindo a filosofia do cada um por si. A igreja não, irmãos. A igreja não. Se você observar as ilustrações que a Escritura faz a respeito do povo de Deus, você verá sempre organismos. Você verá sempre mecanismos em que um precisa do outro. Como que a Bíblia retrata a igreja? Corpo, um corpo humano. Então nós somos membros de um corpo. Então nós precisamos uns dos outros, porque se nós tivermos uma unha do dedo mínimo
encravada, todo o corpo vai sofrer, não é assim? Então a Bíblia diz que nós somos um corpo. Sofreu alguma coisa, todos têm que sofrer juntos. A Bíblia nos compara a uma árvore, não é assim? Todos nós precisamos uns dos outros, porque a seiva vem da raiz e corre ali por todos os galhos, por todas as folhas, nesse processo aí que a gente estudou na quinta série, que eu não lembro mais, não vou nem me aventurar a lembrar. Não é assim? O que mais que a Bíblia nos compara? São organismos. Nós precisamos uns dos outros. As grandes repreensões, disciplinas, que as igrejas do Novo Testamento, nas epístolas, e que as igrejas de Apocalipse sofrem, grande parte delas são por falta de unidade. Paulo inicia a carta aos Coríntios, chamando a atenção daqueles irmãos, porque eles estavam criando grupos, porque eles estavam criando panelas. Olha, um diz que é de Apolo, um diz que é de Cefas, de Pedro, um diz que é de Paulo, e aqueles que se acham mais crentões, mais espirituais, dizem que são de Jesus. Que história é essa? Diz Paulo lá, escrevendo aos Coríntios. Nós não somos de ninguém. Não existe essa divisão. Nós somos de Cristo. Nós somos uma igreja só. Paulo escrevendo aos Filipenses, que tem como tema a alegria cristã, o subtema é a unidade cristã. Haviam problemas de unidade dentro da igreja. No final da carta, Paulo vai descrever ali que algumas irmãs brigavam entre si, talvez por poder dentro da igreja. Enfim, a unidade na igreja é de fato um problema. Paulo está rogando a Deus, Deus, não permita que isso aconteça com a sua igreja. Não permita que a sua igreja crie grupos, crie divisões, de que a sua igreja ande como pequenas igrejas dentro da igreja. Isso não existe, irmãos. Leia depois o capítulo 6 de Gálatas. Capítulo 6. Leia depois o capítulo 6 de Gálatas. Paulo vai dizer assim, irmãos, cada um aqui de vocês precisa carregar as cargas uns dos outros. A palavra cargas lá no original, no grego, é fortion. Ela era usada quando você precisava carregar um móvel, uma estrutura muito grande e que você não dava conta de carregar. Então Paulo está dizendo, irmãos, você precisa ajudar seu irmão a carregar isso, a passar por isso. Como que nós aplicamos isso para a vida da igreja? As nossas lutas. Não estou falando aqui de ajudar um irmão a carregar um móvel, não. Estou falando aqui de ajudar um irmão a carregar as suas lutas. Irmãos, quem senta no último banco da esquerda dessa fila aqui, precisa enxergar o que o último irmão da última fila, do último banco da última fila da direita está sentindo. Você não pode sair daqui, irmãos, sem olhar no olho do seu irmão e identificar que o seu irmão hoje talvez esteja diferente. Olhar para o irmão e falar, rapaz, final do culto, pegar ele pelo braço e falar, você está diferente hoje, seu semblante está meio caído, estou te achando meio triste, meio desanimado, o que está acontecendo? Posso te ajudar? Posso orar por você? Compartilha comigo. Isso é igreja. Isso é compartilhar a carga uns dos outros. A igreja do Senhor, pela qual o Senhor está orando aqui, não é uma igreja em que nós nos reunimos, preenchemos essas cadeiras, cantamos louvores, levantamos a mão, ouvimos a pregação da palavra e no final do terceiro amém, nos levantamos, saímos por aquela porta e cada um vai cuidar de sua vida. Isso não é a igreja que o Senhor planejou, pensou e orou para que fosse. A oração do Senhor é para que nós sejamos um, assim como Ele e o Pai eram um. Para que nós sejamos aperfeiçoados na unidade. O seu irmão sentado aí do seu lado, ele tem que ser conhecido por você. Você tem que saber quem ele é. Você precisa orar por ele.
Você precisa estar disponível a Ele. Você precisa ser, presta atenção, irmãos, você precisa ser aquele irmão, primeiro, que o outro irmão vai se lembrar se ele precisar de alguém 2 horas da madrugada. Para levar no hospital, para vir até a sua casa orar, porque ele teve uma discussão com a esposa, com o marido. Na hora que ele pegar o celular dele, para ligar para alguém, a primeira pessoa que ele vai pensar é em você. Porque ele sabe que ele pode contar com você. Todos nós precisamos ser essa pessoa. É fácil? Não é fácil. Nós somos pessoas diferentes, tivemos criação diferente, cultura diferente. Fomos ensinados de maneira diferente, alguns mais introspectivos, outros menos. Alguns não gostam muito de se relacionar. Enfim, eu entendo tudo isso. O que eu não entendo é que uma oração que o Senhor Jesus dirige a Deus Pai não seja eficiente na sua vida. Não cumpra o propósito na sua vida. Precisa se cumprir. Precisa ser verdade. Se Jesus investiu os últimos momentos antes da sua prisão em orar por isso, irmãos, é porque isso é importante para Ele. Nós devemos, então, viver assim. Martin Lloyd Jones escreveu que quando nos tornamos cristãos, não perdemos a nossa personalidade, mas não somos mais governados por ela. Então você é introspectivo, você teve uma criação diferente, você não gostava muito de se relacionar. Ok, tranquilo. Você não perdeu sua personalidade, é o que Martin Lloyd Jones está dizendo aqui. Mas você não é mais governado por ela. Você tem um Senhor, você é governado por esse Senhor e pelo Espírito Santo desse Senhor. Não há na Igreja de Cristo lugar para egoísmo, para divisões, sectarismo, intolerância, intransigência. Nós somos um corpo, cuja cabeça é Cristo. E sendo assim, devemos andar em unidade e em amor, proclamando o Evangelho, vivendo o Evangelho, exalando pelas ruas da cidade o bom perfume de Cristo, porque, de fato, nós somos as cartas vivas de Cristo andando pelas ladeiras dessa cidade. Muito bem, irmãos, diante disso, eu gostaria de trazer, muito embora já tenha feito ao longo da mensagem, algumas aplicações pontuais. A primeira delas é que a igreja, eu e você, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que ora ao Pai para que possamos viver separados do mundo e de seu sistema maligno e pecaminoso. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A segunda aplicação é que eu e você temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que ora ao Pai para que possamos viver em santificação, crescendo em graça e sabedoria, pois a palavra diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Josué 3,5 diz: santificai-vos, e amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Se essa igreja se santificar, e essa igreja é você, é o seu CPF, se essa igreja se santificar, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. E finalmente a terceira aplicação, a terceira e última aplicação, é que eu e você temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que ora ao Pai para que possamos viver em unidade, pois Ele é a videira verdadeira e nós os ramos. E quem permanece nele dá muito fruto, porque sem Ele nada podemos fazer. Irmãos, meu irmão, minha irmã, o reino é a igreja. O reino não é a igreja. Contudo, o reino se revela na igreja, que é chamada para ser agente de transformação e não de acomodação. A oração do Senhor é para que eu e você sejamos levados progressivamente à forma moral e espiritual que Ele quer que nós alcancemos. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis
perante Ele. Que nós, então, sejamos. Quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz à igreja.